uma aula experimental da matéria Como Ser Guiado pelo Espírito. Diga comigo, como ser guiado pelo Espírito. Eu queria que projetasse, por favor, o primeiro slide. Eu dei uma enxugada no slide dessa matéria. Essa é uma das matérias que nós ministramos no Rema. E essa matéria é bem interessante, é uma matéria muito importante para a vida cristã. O entendimento sobre essa matéria é muito importante para a vida cristã. E eu trouxe aqui alguns dos benefícios de estudar essa matéria. Um deles, mais intimidade com Deus. Quando nós aprendemos a ser guiados pelo Espírito de Deus, a gente vai passar a ter mais entendimento sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus todos os dias. Nós que nascemos de novo, nós na nova dispensação, no Novo Testamento, precisamos ser guiados pelo seu Espírito. E quando nós buscamos isso, nós desenvolvemos uma intimidade maior com o seu Espírito, uma intimidade maior com Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui seria, dá para escrever um livro só dos benefícios, né, do que a gente aprende, do que a gente ganha sendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas eu listei 4, e o segundo que eu coloquei aqui foi alcançar novos resultados no Senhor. Tem alguém querendo um resultado novo no Senhor? Tem alguém buscando algo, crendo para algo no Senhor? Aleluia, 60% estão buscando algo no Senhor, outros 40% não estão, já estão no máximo que podem viver. Mas eu creio que você se distraiu, estava cansado, não levantou a mão. Mas todos nós estamos buscando novos resultados no Senhor. E o entendimento sobre como ser guiados por Ele vai nos levar para esse novo nível. Ser mais preciso nas decisões. Nós precisamos tomar diariamente decisões. Tem decisões que são importantes, tem decisões que são irrelevantes até, e tem decisões que são muito importantes, que vão mudar o rumo das nossas vidas. Há um tempo eu recebi uma proposta de ir trabalhar em Brasília, me mudar para Brasília. Eu já trabalhei em Brasília, trabalhei no Rio de Janeiro, quando eu voltei, eu recebi uma proposta de voltar para lá, para trabalhar lá. E essa era uma proposta que iria mudar completamente o rumo da minha vida, eu aceitando ela ou não. Não aceitando, permaneci, depois fui enviado para cá, para pastorear aqui. E se eu tivesse ido, toda a minha vida ministerial, toda a minha vida seria transformada por essa decisão. Então, quanto mais importante a decisão, mais importante que a gente seja guiado pelo Espírito de Deus para tomar a decisão da forma correta, para tomar a melhor decisão possível. E ser guiado por Deus vai nos deixar mais precisos nas decisões e evitar erros e prejuízos na jornada. Teve uma vez que eu fui comprar um carro, eu tinha a intenção de comprar uma frota, comprar alguns carros e... Obrigado, eu ia fazer isso, esqueci. Mas aí o Espírito Santo lembrou a ela, tá vendo como é importante essa parceria. E eu fui comprar um carro, eu tinha a intenção de comprar carros para alugar para rodar Uber. Né? Alugar para uma pessoa, a pessoa me pagar um valor mensal e ficar rodando Uber. E aí eu orei sobre isso, e pensei sobre isso, e comecei a olhar carro. Procurar um carro, outro. Achei um carro que estava num preço interessante. Já tinha um kit gás no carro, então eu disse, eu não vou precisar do custo do kit gás, está um pouco abaixo do preço de mercado. Levei um mecânico para avaliar o carro, o mecânico foi, olhou o carro, disse, o carro tá bom, pode comprar. Aí eu liguei para a Adriana, disse, amor, o mecânico aprovou o carro, vou comprar o carro. Aí ela disse, tu tem certeza? Sabe aquele que tem certeza que dá um aperto no coração assim? Tu tem certeza? Aí eu respirei fundo e disse, tenho. Eu não tinha. Nenhuma. Aí eu disse, tenho. Comprei. Depois eu entendi por que o mecânico aprovou o carro. Porque esse mecânico ganhou bastante dinheiro com esse carro. Sabe? Porque eu tive de fazer de serviço nesse carro com ele. Aí depois eu descobri, esse carro já tinha sido táxi. Esse carro já tinha batido. Mexeram na quilometragem dele. Eu não entendia de carro, levei um mecânico, o mecânico olhou, aprovou. Mais para frente, eu consegui vender esse carro, enfim. Tomei, talvez eu tenha empatado ainda no preço, quando eu vendi. E a pessoa que comprou sabendo que o carro tinha sido táxi, sabendo o histórico do carro. Então eu fui enganado, mas eu não passei o engano para frente. Quem comprou, comprou sabendo. E ainda consegui mais ou menos empatar. Foi um negócio ruim? Foi, porque para ter o trabalho que eu tive para empatar no preço,
não valeria a pena. Mas depois de um tempo, eu decidi comprar carro para vender. Me veio essa ideia durante a pandemia e eu não levei mecânico mais. Senão a experiência com o mecânico não foi boa, não. Eu vou avaliar o carro. Eu comecei a avaliar o carro, orar mais antes, sentir mais por dentro. E todos os negócios que eu fiz, eu tive lucro. Todos os negócios que eu fiz depois disso, eu tive lucro. Às vezes, a lógica, ela vai te dizer uma coisa, mas nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. Se eu fosse olhar a lógica, o carro está num preço bom, está tudo certo, o mecânico aprovou, mas tinha algumas coisas por trás. Eu recebi uma inclinação no meu espírito me comunicando isso e eu não fui atento a essa voz. Quando a gente não é atento a essa voz, a gente entra em prejuízos. Então, essa matéria, esse entendimento vai te ajudar a evitar erros e prejuízos na jornada. Eu quero aproveitar e recomendar para você esse livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, que é de Kenneth Hagin. É uma das bases principais dessa matéria, está nesse livro. E claro, esse livro está baseado na Bíblia. Então, tudo que está aqui explica versículos bíblicos, explica contextos, tudo baseado na Bíblia. Amém? Tá, deu uma falha aqui. Passa aí manualmente, por favor. Pronto, agora foi. Romanos 8,14 vai dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são... Então, nós dizemos que somos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz aqui que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se nós aprendemos a ser guiados por Ele, nós podemos dizer que somos filhos dele. Se nós não somos guiados por Ele, nós não podemos dizer que somos filhos dele. Lá em Salmos 32, a partir do versículo 8, vai dizer, pode projetar aí também, na área. Vai dizer, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Eu vou correr um pouquinho, não vou esperar, porque a gente tem muita coisa para passar, tem um tempo curto, mas a gente vai construir boas coisas nessa noite. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então a gente vê aqui nessa passagem bíblica que o Senhor quer nos instruir. Ele diz, olha, não seja como o cavalo ou a mula, que tem que ser puxado. Tem crente que já nasceu de novo, tem crente que já está com o Senhor, mas parece que ele está que nem o cavalo ou a mula, que tem que ser puxado para algum lugar para poder ver o que o Senhor está falando, para poder ver o que o Senhor está dizendo. E às vezes ele está sofrendo, está levando aquelas chicotadas que o cavalo leva para andar, ele está levando as chicotadas da vida, das situações, e ele não percebe que Deus já falou para ele mudar de rota. Ele não percebe, muitas vezes, existem sofrimentos que são inerentes ao chamado. Eu não estou dizendo que ser guiado por Deus quer dizer que nada vai dar errado. Não, a gente vai passar por problemas, a gente vai passar por aflições. Mas existem aflições que são ligadas à desobediência. Tem gente que está desobedecendo, está perguntando algo a Deus, Deus está falando, a pessoa continua desobedecendo e diz, Senhor, o Senhor não fala comigo. Tem uma cena do filme O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, que ele está dirigindo o carro e ele diz, Senhor, fala comigo, me dá um sinal, me comunica algo, fala alguma coisa. E tem um caminhão na frente dele cheio de placa sinalizadora. Vire à direita, as placas piscando assim na frente dele, atrás do caminhão. Vire à direita. E ele dirigindo, Senhor, fala comigo. Pum, bate num buraco, não vira à direita, bate num buraco. Senhor, o Senhor não fala comigo. E ele fica brabo porque Deus não falou com ele. Mas um caminhão sinalizando na frente dele, dizendo, vire à direita. Então, meu irmão, preste atenção. Deus geralmente não vai colocar um caminhão, não, mas Ele vai colocar um testemunho interior dentro de você, dizendo, ei, para aqui, ei, entra aqui, ei, pega esse caminho aqui. A gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Nessa matéria também, alguns biscoitos
são quebrados. O que são os biscoitos quebrados que a gente coloca aqui? Alguns conceitos errados que muita gente tem, entendimentos errados que muita gente tem, e muitas vezes, de tanto repetir, passam a pensar que é verdade. Vou jejuar para o Senhor realizar o que eu desejo. Então tem muita gente que, o jejum é muito importante. O jejum é bíblico, mas o jejum ele não muda Deus. O jejum ele aumenta a tua sensibilidade espiritual para ouvir Deus, para perceber as direções de Deus. Então, eu vou jejuar, porque Deus não está querendo me dar isso, mas depois de eu jejuar, Deus vai me dar. Não é greve de fome não. Já viu, né? Às vezes tem alguém fazer greve de fome para o presidente tomar uma decisão. Aí faz greve de fome, aí vai à televisão lá, aí está ele sofrendo. Presidente, tome tal decisão para fulano não morrer de fome. A tua fome, o teu passar fome não vai mudar Deus. O teu jejum deve aumentar a tua sensibilidade para você perceber a direção e você mudar. Se um profeta me confirmar, eu faço. Essa é mais comum. Senhor, eu vou para o culto hoje. Fala comigo, Senhor. Eu estou precisando tomar essa decisão, mas eu preciso de uma direção tua. Levanta o profeta, levanta o pregador, levanta alguém para ele vir marchando na minha direção. Rodando no manto. Assim te diz o Senhor. Eita, era bom demais. Toda decisão que a gente fosse tomar, um profeta se levantasse e assim te diz o Senhor. Eis que faço coisa nova. E sabe o profeta que tem o gingado do manto? Aí ele chega. Mas imagina, quantas pessoas tem aqui? Aí eu chego, assim te diz o Senhor. Isso. Aí vira, assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor. Assim te diz o Senhor. Meu Deus do céu, quando é que acaba? Mas todo mundo quer que Deus fale com você. Mas você percebe que Deus não tem como falar com você desse jeito no culto. O que é que ele vai falar? Dentro de você. Um testemunho interior. Às vezes o pregador está falando algo, às vezes nem tem relação com aquilo que você está querendo, com aquilo que você está esperando de resposta, mas num momento da pregação surge uma certeza dentro de você. É isso que Deus quer que eu faça. Só que não precisa também ser na pregação. Você está no teu dia a dia, você está orando, você está falando com Deus, de repente surge uma certeza. É isso aqui. É isso que Deus quer que eu faça. Mas eu preciso aumentar a minha intimidade com Deus para fazer isso. No Novo Testamento, nós não somos guiados por profetas. Profetas são muito importantes, têm o seu lugar, mas não devem nos guiar. A profecia ela vai confirmar o que já existe por dentro. E algumas vezes, presta atenção, para não criar uma doutrina em cima disso. Algumas vezes, a profecia, Deus vai falar algo, porque Ele já falou tanto e a gente não ouviu. Aí ele vai falar através da profecia. A profecia vai confirmar. Mas às vezes, Deus vai falar na profecia para falar mais forte, porque Ele já está falando com você e você não percebeu. Outro conceito errado. Se está difícil, é porque eu não fui guiado na decisão. Como eu falei antes, às vezes a gente toma a decisão certa, mas existem dificuldades na jornada. Existem problemas na trajetória e isso faz parte. Se Ele falar isso, eu vou entender que é Deus. Senhor, faz o seguinte, diga para o pastor falar hoje, durante a pregação, de um ônix vermelho. Se o pastor, durante a pregação, mencionar um ônix vermelho, eu sei que é essa decisão que o Senhor quer que eu tome. Ou então, Senhor, faça com que o pastor hoje vá com a camisa amarela, aí eu vou entender que é essa decisão que é para eu tomar. Meu irmão, você nunca vai tomar essa decisão, que eu acho que eu não tenho. Eu tenho uma só camisa amarela, mas dificilmente eu prego com ela. Então não tome decisões fazendo prova com Deus. Se isso acontecer é Deus. Aprenda a ser guiado pelo seu Espírito. Quando as coisas complicam, eu busco ao Senhor. Você busca ao Senhor continuamente. Não é quando as coisas complicam, é sempre. Quando as coisas complicam, quando as coisas estão boas, quando estão ruins, você busca ao Senhor. Rapaz. Não é apontar não, Aí foi demais. Mas antes de a gente entrar em algumas dessas questões, eu quero voltar com você lá para o início, lá para Gênesis, e a gente vai construir algo rapidamente aqui. Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui a gente vê a criação. Deus criou o homem de forma que ele tinha comunhão perfeita com o homem. Ele deu domínio e todos os dias Deus vinha ter comunhão com o homem. O homem foi feito à imagem de Deus. Foi feito à imagem de Deus em quê? No seu espírito. Nós não somos iguais a Deus fisicamente, mas no nosso espírito nós fomos criados à imagem de Deus. Quando veio o pecado nos afastou de Deus, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E eu quero falar agora, rapidamente, sobre essa questão da imagem de Deus. Passa aí o próximo slide, por favor. Aqui eu busquei criar uma imagem que pudesse descrever um pouco sobre a tricotomia do homem, as três partes do homem. Nós somos um espírito. O âmago do nosso ser é quem nós somos, é um espírito. Aqui é simbolizado pela parte do meio, pela parte azul. Aí você vai ver um fogo aí. Esse fogo simboliza o Espírito de Deus, que veio habitar dentro de nós, dentro do nosso espírito, quando nós nascemos de novo. A alma está colada com o nosso espírito, e a parte exterior, a parte visível, é o nosso corpo, a parte laranja. Então nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Isso se chama de tripartição do homem. O Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito, com o espírito humano. E eu queria chamar aqui 3 voluntários. Léo, ele já começou a se levantar logo. Aí mais 2 voluntários. São só 2, viu? Sim. Bora, rapaz. Então, nós somos, vamos simbolizar aqui, que Léo, ele é o corpo, certo? Dentro do corpo existe o espírito e existe a alma. Elas estão juntas dentro do corpo. Léo é mais forte, né? Mas aí estão juntos dentro do corpo. O corpo, o espírito, o corpo. O nosso corpo, ele aguenta muita coisa. Ele é um corpo forte. Então Deus, ele quando vai se comunicar com a gente, ele vai se comunicar com o nosso espírito. Só que o corpo, ele também tem uma voz. Aí ele está aqui, ai, essa dor que ele está sentindo é onde? Essa dor é no corpo. Então o corpo está dizendo para ele, ei, está doendo. Só que existe uma dor também na alma. A nossa alma também dói. Também existem doenças chamadas de doenças psicossomáticas, doenças na alma. A alma é encarregada dos sentimentos, das emoções. Então veja, um homem sentimental é nada, ó, cara de brabo. Aqui é rocã, cabra macho. Então aqui também vai ter uma voz. Ei, eu estou triste, eu estou feliz, eu estou animado, eu estou alegre, eu não quero ir para a igreja. Eu ia se fosse pastor Cleone, mas pastor Guilherme eu não vou. Isso, e aqui. As vozes que vão falar nos sentimentos vão falar na alma. O corpo vai dizer, ei, eu estou cansado, eu estou animado, eu acordei disposto, não estou disposto. Isso aqui que o pastor falou para eu fazer é cansativo. Servir na escala é cansativo. O corpo vai dizer para você, ei, não vai para a igreja hoje não. Assiste em casa mesmo. Eita, tem gente agora em casa que ficou condenado. Calma. Assiste em casa. O corpo tem uma voz. Ei, eu estou cansado. Mas o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. E essa é a voz, por isso que eu escolhi o pastor, essa é a voz que nós devemos seguir. Por isso que eu não dou nele também. Vou respeitar, né, o pastor mais antigo que eu.
Mas essa é a voz que nós devemos seguir. Agora, eu queria chamar aqui um quarto voluntário. E eu queria um paninho da diaconia enquanto esse voluntário está pensando se ele vem ou não. Eu não vou dar em você não, pode vir. Então, aqui, nesse quarto voluntário, o senhor está enxergando alguma coisa? Tá não? Agora eu vou pedir para os senhores que estão aqui guiarem este voluntário para chegar nessa garrafa que está em algum lugar nesse. Por favor, me acompanhe. Chega aqui, fica aqui. Pronto, agora os irmãos aqui atrás vão falar com você. Você vai seguir suas instruções e chegar onde está uma garrafa de água, que é o seu objetivo. Volta. Pra esquerda. Volta. Isso. Aí a direita parou a direita, isso. Um pouquinho mais à tua esquerda, um pouquinho mais. Aê. Vá. Pra esquerda um pouquinho. Chegou na pessoa. Pode tirar a venda. Muito obrigado. Vocês permanecem aqui. Guilherme pode sentar. Uma salva de palmas para essa equipe. Cada um pode ficar. Você percebeu que em todos os momentos eles estavam falando. Porém, as vozes desses daqui estavam falando, guiando para um lugar errado. E teve uma hora que o pastor Eric parou de falar. Teve uma hora que ele não conseguia mais perceber a voz dele. Aí deixa eu falar para vocês, existem várias vozes e o tempo todo elas estão se comunicando com a gente. Mas para a gente tomar a decisão certa, tem momentos que a gente precisa fazer calar o nosso corpo, que a gente precisa fazer calar a nossa alma. E é importante a voz do corpo. É importante a voz da alma, mas existem decisões, existem momentos que a gente precisa fazer calar essas vozes para tomar a decisão guiado pela voz certa, pela voz que o Senhor quer nos conduzir para a decisão certa. Por quê? Vai ter decisão que vai ser cansativo. Eu vou servir na igreja, vai ser cansativo. Eu tenho que acordar cedo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. O líder vai falar algo que pode desagradar o meu ego. Esse líder, por que ele está reclamando quando eu cheguei atrasado? Eu não preciso disso. Certa vez eu ouvi alguém dizer isso. Eu não preciso disso não. Mas não se trata de precisar, meu irmão. Ninguém serve na igreja por, eu preciso disso ou não, mas para honrar o Senhor. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou. Se humilhou, assumiu a forma de servo. Então, a alma vai dizer, eu não preciso disso, eu não quero isso. O corpo vai dizer, eu estou cansado. Dorme mais um pouco, para que ir para a igreja domingo de manhã? Para que ir para a escala domingo de manhã? Para que ir para o ensaio do louvor? Essa semana o pessoal do louvor teve aulas de canto
Quanto tempo dedicado? E o corpo vai dizer, ei, não vai não. Mas o espírito vai dizer, ei, eu estou te conduzindo por esse caminho, porque eu estou gerando coisas dentro de você. E para isso a gente precisa aprender a calar o corpo e calar a alma para sermos guiados pelo nosso espírito. Amém? Salva de palmas para os três, podem sentar. Obrigado. Porque no nosso espírito é onde Deus ele habita, como está nessa imagem para a gente lembrar, para ficar um pouco mais visual. Pode passar o slide. E aí eu trouxe uma imagem, eu gerei uma imagem com a ajuda da inteligência artificial, como se fosse no Éden. E a Bíblia vai dizer que Deus ele nos criou e de glória e de honra nos coroou. Quando a gente vai ver no Antigo Testamento, quando Moisés foi receber as tábuas da lei, e quando ele ia estar com o Senhor, passar um tempo com o Senhor, quando ele voltava, a sua face ela resplandecia, por causa da glória de Deus. Então imagina como era antes da queda, quando o homem tinha acesso livre a Deus. Eu posso imaginar, e eu posso ter base bíblica para isso, até que o homem ele resplandecia. Então, o estar sem roupa não era uma vergonha, porque a glória de Deus cobria o homem. Porém, quando o homem pecou, ele perdeu isso. Lá em Salmos, pode passar o slide, por favor. Lá em Salmos 8:5 vai dizer, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Agora passa de novo. Pronto, nessa imagem aqui, depois que veio o pecado, o homem perdeu o seu brilho. Ele perdeu o contato com a glória de Deus. E o que é que Deus fez? Ele cobriu o homem com peles de animais. Ele procurou o homem, disse, onde estás? O homem disse, ouvi tua voz, percebi que estava nu e me escondi. E tem toda aquela conversa. O que Deus fez? Cobriu o homem com pele de animais. Você concorda comigo que para Deus cobrir o homem com pele de animais, animais foram mortos? Animais foram sacrificados? Você concorda comigo que o animal não tinha nada a ver com o que o homem fez? Ou seja, um inocente morreu para cobrir a consequência do pecado de um culpado. Um culpado, aqui o homem, animal, inocente. Para cobrir a consequência, o inocente morre e cobre o pecado. Você percebe uma linguagem profética de algo que aconteceria depois, quando Jesus viria inocente, morrer pelos nossos pecados, para cobrir a nossa culpa, e não apenas nos cobrir, mas nos revestir dele mesmo, para que quando Deus olhasse para nós, ele não visse mais o nosso pecado, mas ele visse Cristo em nós, que é a esperança da glória. Então nós vemos isso, e vamos continuar. Passa o próximo slide. Moisés recebendo as tábuas da aliança, e a gente vê as tábuas da lei, e a gente vê aqui um pequeno brilho. Eu coloquei isso para ser um pouco mais visual para você. Você vê em cima de Moisés um brilho, porque o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre, ele estava por cima de profetas, reis e sacerdotes. Ele não vinha dentro. O Espírito Santo sobre, ele vem para cumprir algo coletivo, algo para outras pessoas, não para si mesmo. Então o Espírito Santo vinha sobre Moisés, até que veio Jesus e o Espírito Santo veio sobre, o encheu e veio por dentro de Jesus. Jesus inaugura uma nova fase, onde nós temos o Espírito dentro. E a partir de Jesus, pode passar, próximo slide. Quando nós recebemos Jesus, nós temos o Espírito sobre e nós temos o Espírito dentro de nós. Isso aí, para a gente aprofundar, leva bastante tempo. Como é uma aula rápida, demonstrativa, a gente não tem como aprofundar. Mas entenda, lá em 1 Coríntios 3, no versículo 8, vai dizer, se no Antigo Testamento tinha uma glória grande, que as pessoas não poderiam olhar para a face de Moisés, porque ela brilhava, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, nós estamos no Novo Testamento, no ministério do Espírito. Se no Antigo Testamento Moisés estava com Deus e a face dele brilhava, como não será mais glorioso no Novo Testamento, quando o Espírito veio habitar dentro de nós, e essa glória ela não desvanece. Por onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Onde você entra, o Espírito Santo entra com você. Ele está com você todos os dias. Lá em João 14, quando Jesus estava conversando com os discípulos, ele disse, olha, está chegando minha hora de ir, mas não se turbe o vosso coração.
Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: eu vou vos preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei outra vez para vos buscar, porque importa que onde eu estou, estejais vós também. Você entende que esse lugar que Jesus estava indo preparar era um lugar espiritual? Jesus não é pedreiro. Ele não estava indo para o céu construir um condomínio para a gente morar. Mas se existe um condomínio no céu, eu acredito que ele vai colocar você para morar com aquele irmão que você não gosta dele. Na frente da tua casa, no condomínio, pela eternidade. Junto àquele irmão. Pensou naquele irmão que tu não gosta dele? Então resolva, viu? Porque não pode ter irmão que tu não gosta dele, não. Por que tu pensou nessa pessoa? Tem alguma coisa errada, viu? Vá lá, se reconcilie com ele. Esse momento é para a gente ficar assim: oxe, que irmão, que eu não gosto dele. Que eu gosto de todo mundo. Se você pensou em alguém, oi, me revela, Espírito Santo. Pode passar o slide, o próximo slide. Aqui vai dizer que ele nos regenerou. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Nós fomos gerados de novo. Essa palavra regenerou, no original, a palavra anagenal. Eu tenho certeza que se você chegar numa farmácia e disser, eu quero um anagenal, tem um remédio com esse nome. Não parece aquele nome de remédio. Pronto, ele nos gerou novos de novo. Ele não deu uma ajeitada. Tem algo aqui, eu vou fazer uma cirurgia plástica para dar uma levantada, tirar umas rugas. Sabe quando você dá aquela ajeitada? Não tem problema nenhum não, mas dá uma ajeitada. Não, ele pegou e colocou você novo de novo. Não foi uma recalchutada, não foi uma melhorada. Ele fez você novo de novo. Eu e você. Sobre nós não existe mais condenação, porque nós estamos em Cristo. Nós fomos gerados de novo. Por que isso é tão importante? Porque, muitas vezes, quando a gente quer ter contato com o Espírito Santo, o diabo vai falar também na nossa mente. Nós mostramos as vozes que estão junto de nós o tempo todo. Mas existe uma outra voz também. Existe a voz do diabo. E o diabo, às vezes, você vai orar, você vai falar com Deus, você vai pedir uma orientação a Deus, e o diabo vai dizer: ei, quem tu pensa que é para fazer isso? Quem tu pensa que é para ouvir Deus? Eu vi até um videozinho hoje, no Instagram, tem um canal de um cara que se veste o diabo. Aí o outro está assistindo uma série no celular. Aí alguém faz: ei, essa série aí que tu está assistindo, isso é do diabo. Aí o cara faz: não, isso aqui é The Chosen. O diabo que tem as séries dele, isso aqui é The Chosen. Aí o diabo aparece, aí faz: ei, vamos ver aqui os brothers. Quem entendeu, entendeu. O diabo vai ter uma voz. Os brothers, grandes, em inglês, grandes brothers, grandes irmãos. Para nenhuma emissora global, né? Global, do Globo, me processar. Então, meu irmão, o diabo vai falar. Vai dizer: ei, tu não é digno. Ei, tu não pode. Às vezes a tua alma vai ser ferida, vai ser tocada. Às vezes algum irmão fez alguma coisa com você, a tua alma foi ferida. E você está com a alma. Percebe quando você leva um machucado no dedo? Parece que os machucados do dedo são os piores que tem, né? Porque o dedo é mais sensível, os dedos são mais sensíveis. A gente está num momento bom, mas aquele machucado pequenininho está fazendo a gente deixar de curtir um momento, porque ele está falando o tempo todinho: ei, eu estou aqui, ei, eu estou doendo, ei, tem um pedacinho de madeira aqui, tem uma ferpazinha aqui. E algo tão pequeno fica falando com a gente o tempo todo. Quando alguém está com a alma machucada, e às vezes ele não tratou aquela ferida emocional, Deus até está falando, mas a alma está falando tão forte que a pessoa não está ouvindo Deus. Ou então o diabo está falando e Deus está falando, mas aí você prefere dar ouvidos à voz do diabo do que à voz de Deus. Quando o diabo diz: ei, você não pode, ei, você não é digno, mas Deus diz: ei, eu te gerei novo de novo. Sobre você não existe nenhuma condenação, porque você está em Cristo. Quando eu olho para você, eu não vejo o teu passado, eu vejo Cristo que te revestiu. Esse eu imaginei que ia ser aquele momento que você ia quase
bater no teto de pular. Meu irmão, se isso não te deixa animado, eu não sei o que te deixa, não. Quando Deus olha para você, Ele não vê o teu passado, Ele não vê a tua condenação, Ele vê a tua santificação em Cristo. Então você pode se achegar junto ao trono da graça confiadamente, porque o Espírito Santo, Ele pode falar com você e não há impedimento nisso. Aí passa o próximo slide de novo, por favor. Passa de novo. Volta um, pronto, aí. Lá em João 16,13 vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então vamos lá, João 14, Jesus está dizendo: não se preocupe, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. E aí um dos discípulos disse: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, mostra-nos o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ele diz: Filipe, há tanto tempo tenho estado convosco que não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E ele continua falando sobre o Consolador que viria. Ele disse: é bom que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá. Se eu não for, eu fico sozinho. Mas se eu for, o Consolador virá. Por que é melhor para a gente que o Consolador venha? Imagine, Jesus tinha uma limitação física. Jesus era um homem. Ele era 100% Deus, mas 100% homem. Ele não operava como Deus, ele operava como um homem ungido. E ele tinha limitação de espaço, de tempo. Chegou para ele a notícia: olha, o teu amigo Lázaro, a quem amas, ele está sofrendo, ele está doente. Aí Jesus disse: olha, eu vou lá. 4 dias depois Jesus chega. E Lázaro já estava morto. Então percebe, Jesus ele tinha um tempo de deslocamento, ele tinha um tempo de chegar nos lugares, mas ele disse: se eu for, o Pai enviará um outro igual a mim. A palavra no grego aqui é allos, é um outro da mesma espécie. É como se eu pegasse uma cadeira, colocasse aqui e dissesse: olha, me traz outra cadeira. E eu entregasse a cadeira e me trouxessem outra cadeira igual. Pronto, o Espírito Santo, ele tem as mesmas características de Jesus, mas ele veio habitar dentro de cada um de nós. Então, quando a gente sai daqui, é como se um Jesus fosse para cada casa. É como se um Jesus acompanhasse você no teu carro, no teu ônibus, qualquer que seja o teu meio. Jesus está com você através do seu Santo Espírito. E como isso não será de maior glória, como não será mais poderoso do que tudo que se viveu no Antigo Testamento? Eu sei que quando chegar no céu, a gente tem expectativa de chegar junto de Moisés. Eu quero chegar para ele e perguntar como foi a abertura do Mar Vermelho, como foi a nuvem cobrir durante o dia do sol, como foi a coluna de fogo durante a noite, não deixar que eles morressem de frio no meio do deserto. Ei, mas eu tenho certeza que quem está no Antigo Testamento vai dizer como é carregar Deus dentro de si, como é ter Deus todos os dias, morando, habitando, andando com você para todos os lugares. Ei, meu irmão, é poderoso que nós vivemos nessa dispensação. Nós não podemos tratar como comum o que nós estamos vivendo aqui, nessa dispensação, nessa fase. E aí no próximo slide eu trouxe uma divisão sobre aquele que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo está aqui morto espiritualmente. Se alguém puder abrir em 1 Coríntios 2,14. Vou pedir aí para alguém abrir em 1 Coríntios 2,14. Então, quem não nasceu de novo está morto espiritualmente. Ou seja, o Espírito Santo não veio habitar dentro. Então, o Espírito que fala é só o Espírito humano. Ele não tem a comunicação com o Espírito de Deus. É só o seu Espírito que está desligado do Espírito de Deus. E o Espírito, ele se comunica com a parte espiritual, seja do bem, seja do mal. Você já viu alguém que não nasceu de novo e que ele tem revelações, que ele percebe coisas espirituais, que ele ouve vozes espirituais? Sabe onde são essas vozes? No Espírito. Mas não é a voz de Deus, porque Deus não veio habitar dentro dele. Ele está morto. Obrigado, meu irmão. Ele está morto espiritualmente. Mas o Espírito dele, ele consegue ouvir vozes. Aí, às vezes,
né? Deus tem um chamado para cada pessoa. Às vezes alguém tem um chamado profético, por exemplo. E esse chamado vai acompanhar uma sensibilidade espiritual maior. E às vezes essa pessoa não nasceu de novo. E ela começa a perceber coisas espirituais. E alguém de alguma religião diz assim, olha, você tem uma mediunidade a ser desenvolvida. E puxa essa pessoa para algum lugar, para ela receber, participar de trabalhos, para desenvolver esse lado espiritual. E espíritos enganadores se apresentam para essas pessoas, às vezes como espíritos familiares. Você sabe que demônios sabem onde você mora? Oxe, pastor, misericórdia. Bate na madeira. Pronto, demônios sabem onde eu moro. E se não souber, é aqui, nas torres aqui do lado. Não tem medo, não. Os demônios sabem onde eu moro. Demônios ouvem conversas que eu tenho. Demônios sabem de planos que eu tenho. Assim como Deus sabe, só que Deus sabe tudo, Ele sabe coisas que eu verbalizo. Coisas que eu demonstro com as minhas expressões faciais, muitas vezes. Conhecem pessoas da minha família que já se foram. Então Ele pode chegar através de uma pessoa e dizer, ô meu filho, eu sou a sua avó, que partia há tanto tempo. Lembra que você me chamava... Oi? Para trás de mim, Satanás. Lembra quando você era pequeno, pequeno não, menor. Por que essa risada toda, amiga? Lembra quando você era menor, que você me dizia isso, que eu te chamava assim. O que é que a pessoa faz? Meu Deus, é a minha avó. Porque isso era o que a minha avó dizia para mim. E às vezes imita a voz espíritos enganadores, que se comunicam com o espírito humano, porque ele não está ligado com Deus. Mas quando você vem para um lugar como esse, aprender de Deus, quando você nasce de novo, o Espírito de Deus vem habitar dentro de você, o Espírito de Deus se comunica com o teu espírito. Quem está morto espiritualmente, quem não nasceu de novo, não tem como receber comunicações de Deus. Ele recebe comunicações sobrenaturais, mas que não vêm da parte de Deus. Alguém abriu aí, 1 Coríntios 1,14. Quem? Pode falar. Se discernem espiritualmente. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las. Ei, tem gente querendo explicar coisas espirituais a quem não nasceu de novo. As coisas espirituais, elas são entendidas espiritualmente. Elas não são entendidas de uma forma natural, pela mente humana. Elas são discernidas pelo espírito humano. Então, esse espírito recriado, ele discerne as coisas. Quando Deus chama, Ele chama no espírito também. A alma vai sentir, o corpo vai perceber, mas essa comunicação é no espírito. Versículo 15. (16) Temos a mente de Cristo. Então, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele julga todas as coisas. Outra coisa, você com o conhecimento de Deus, com o contato com o Espírito de Deus, você não vai engolir qualquer coisa. Não é porque alguém se levanta orando em línguas, marchando, que aquela pessoa está agindo debaixo do Espírito de Deus, não. Discernimento de espíritos é um dom espiritual. É um dom revelacional. Então, esse dom você vai perceber. Essa pessoa está falando ou agindo através do Espírito Santo. Ou essa pessoa está agindo através de um espírito de engano. Então, cuidado. Não é porque a pessoa revelou alguma coisa da tua vida. Não é porque a pessoa revelou CPF. Tem na internet gente revelando CPF. Teve um dito pastor que eu vi na internet que ele revela um bocado de coisa. Aí, numa dessa... ele se apresentou como o irmão ou foi o pai de uma pessoa que tinha morrido. E ele foi lá e deu um abraço nele. Venha me dar um abraço e me perdoe. Meu irmão, isso não vem da parte de Deus. Nós que nascemos de novo, nós precisamos discernir essas coisas espiritualmente e julgar.
Não tem problema nenhum. A Bíblia, inclusive, nos manda julgar as coisas, julgar as profecias. Inclusive aqui, tudo que vier daqui, ei, julgue. Ei, isso aqui está na palavra. Isso aqui tem sentido na palavra. Isso aqui está alinhado com a palavra de Deus. Porque tem muita gente que é levada ao engano. Porque se liga a alguém, gera admiração com alguém. Pode ser um pastor, pode ser um profeta. Gera admiração e diz, não, tudo que ele diz vem da parte de Deus. Ei, se essa pessoa se desviar no caminho, você precisa perceber. Você precisa julgar na palavra. Porque tem gente que coloca uma capa, prega, finge que está pregando a palavra, prega até a palavra, até tem dons. Eu já vi uma pessoa na internet dizer que tudo que saía do corpo dele curava. Então ele chamou, preste atenção, isso é muito sério. Ele chamou mulheres para se relacionar sexualmente com ele. Porque o que saía do corpo dele curava. Quem nasceu de novo, meu irmão, o homem espiritual, e entenda, o homem espiritual é homem e mulher, não se trata de gênero. O homem espiritual precisa julgar todas as coisas pela palavra de Deus. E o homem carnal, 1 Coríntios 3, eu vou citar aqui rapidamente. O apóstolo Paulo vai escrevendo aos Coríntios, ele diz, quando fui ter com vocês, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Porque sendo vós carnais, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Então qual é um sinal do homem carnal? Quem é o homem carnal? Nasceu de novo, mas ele está pendendo para as coisas da carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. O nosso corpo, a nossa vida, ela deve ser continuamente levada para junto da palavra de Deus, para as disciplinas espirituais, a oração, a meditação nas escrituras, o jejum. Isso vai nos fortalecer espiritualmente. Mas, meu irmão, se tu passa o dia no Instagram, se tu passa o dia no YouTube vendo que não presta, se tu passa o dia na televisão, se tu passa a semana fazendo de tudo e vem uma vez por semana para a igreja, não pense que você vai ser alguém espiritual. Isso aqui vai te levar para a carnalidade. O homem carnal, ele nasceu de novo. Nasceu de novo, aí tem essas duas divisões. Espiritual, que percebe as coisas no espírito. E o carnal, que anda de qualquer jeito. Vai pender para as coisas da carne. Inveja, porfia, maledicência. Ei, você participa daquelas rodinhas que fica falando mal de outras pessoas? Isso é carnalidade. Você, eu sei que não participa, não. E eu não estou falando da pessoa apenas que fica falando mal dos outros, não. Eu estou falando, gente, que às vezes que está na rodinha, só para estar ouvindo, isso é obra da carne. Você está emprestando teu ouvido à maledicência, obras da carne. Não consegue comer o alimento sólido que vem da parte de Deus, porque está andando na carne. Fofoca, maledicência, glutonaria, eita glória. Não, porque crente não bebe não, mas come. Aí tome aquele pratão. Meu irmão, é pecado. É carnalidade. E não acho que é bonitinho, não. Rapaz, eu pensei que ia ser tão animado a aula hoje, pastor. É, por isso que teve gente que não veio. Disse, pastor Cleone eu ia, porque ia ser vida de prosperidade. Vida de prosperidade tem umas coisinhas boas também. Mas sabe o quanto isso é salvação para nossas vidas, ouvir isso? E entender isso. Porque se eu saio desse lado carnal, eu vou para o lado espiritual, eu exercito o meu homem interior para ouvir a voz de Deus. E quando eu ouço a voz de Deus, meu irmão, quando eu ando guiado pelo Espírito de Deus, você anda acertando, você anda fazendo tudo conforme o que Deus quer que você faça. Meu irmão, você vai chegar a níveis que você nunca imaginou chegar, se você aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. Sabe o que é tu fazer negócios guiado por Deus? Você entrar em investimentos guiado por Deus. Tudo que você fizer dá certo, tudo que você colocar a mão prosperar, tudo que você colocar os pés você possuir. Isso é resultado de ser guiado pelo Espírito Santo.
Aí as pessoas dizem, não, porque um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Meu irmão, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Sempre conduz em triunfo. Aqueles que são filhos de Deus sempre são conduzidos em triunfo. Mas sempre, pastor, eu não acredito nisso não. Então vá reclamar com Deus que colocou isso na palavra dele, não é comigo não. Eu só estou pregando a palavra. Sempre conduzido em triunfo. Irmão, sabe, você investir tempo em ouvir a voz de Deus vai fazer você parar de perder tempo correndo na direção errada. Imagina se o irmão aqui, Guilherme, quando estava andando, ele chegasse para os outros e dissesse, cala a boca! E viesse ouvir a voz do Espírito. Ele ia chegar lá rapidamente. Mas por que ele não chegou rápido? Porque ouve uma voz, ouve outra voz, uma voz fala algo errado. Então, às vezes, a gente pensa que ir rápido, a gente vai chegar mais rápido. Vai chegar mais rápido no destino. Mas, às vezes, ir rápido vai fazer a gente ir rápido para o lugar errado. Às vezes, ir devagar, ouvindo Deus, vai fazer a gente ser direcionado conforme o que Ele quer. E pode ter certeza, quando você tem uma vida com Deus, você não vai ser pego de surpresa. Você pode até não saber de tudo, mas Ele te comunica as coisas. Quando eu recebi a proposta, eu quero já chamar o grupo de música. Quando eu recebi a proposta para trabalhar em Brasília, para voltar para lá, inclusive eu tenho porta aberta lá hoje ainda. Mas eu percebi que Deus ele tinha algo para mim aqui, na região do Recife. E era algo que profissionalmente seria muito bom, eu receberia um bom dinheiro. A Adriana, como personal trainer, fisioterapeuta, Brasília paga bem, já morei em Brasília, sei como é, o custo de vida é mais alto e as pessoas pagam bem. As coisas lá são mais caras. Então, para a gente seria muito bom ganhar mais, viver num lugar que é bom de morar, baixa violência, ótima infraestrutura, não tem trânsito. Aí você olha, mede as coisas e diz, é bom, dá para ir. Mas aí você ouve o teu espírito e diz, não é para ir. Qual voz você decide ouvir quando coisas fazem sentido, mas Deus está dizendo não? E a gente não foi. E quando a gente estava para vir para cá, a gente começou a perceber pelo Espírito movimentações. Sabe, você percebe, rapaz, tem algo acontecendo. Amor, você já viu aquele meme? Vem aí, uma coisa. Sabe, era aquela sensação de, amor, vem aí, uma coisa. O quê? Uma coisa. Deus está comunicando algo. Vem alguma mudança, a gente não vai permanecer aqui. Teve um pastor de Brasília lá, e a gente estava na frente para a imposição de mãos, não lembro o que foi. E ele saiu do lugar, foi até mim e disse, ei, eu estou vendo uma nova unção pastoral sobre a tua vida. Não sei se isso faz sentido para você, mas Deus me mostrou isso. Eu disse amém. Sabe, palavras confirmando o que existia por dentro. Aí chega um tempo, o pastor Júnior liga, diz, Gui, reunião contigo, com a Adriana amanhã aqui na igreja. Já contei essa história algumas vezes, mas sempre tem gente nova. Reunião contigo com a Adriana amanhã aqui na igreja. Aí eu disse, vixe, Marília. Sabia que era isso, né? Era essa mudança, era alguma coisa importante. Eu brinquei com ele, disse, vixe. Aí ele riu. Aí a gente foi para a reunião. E antes de ir para a reunião, e aí, amor? A gente vai para onde? Se quiser começar a tocar alguma coisa aí. Eu deixando para vocês, né? Para ficar mais bonito. Eu sei que fica mais bonito, né? Mas... E aí, amor? A gente vai para onde? Não, pode ser que seja para Caxangá, porque Caxangá está tendo uma transição de pastor. Fica até mais perto para a gente, porque a gente vindo de Carpina. Para quem não sabe, a gente morava em Carpina. A gente fica mais perto, mas tem tal igreja também. Será que é para tal igreja? Para auxiliar lá o pastor? E a gente ficou nessa. Aí a Adriana disse, será que é para o Janga, amor? Aí eu disse, olha, para onde é eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, para o Janga não é. Aí o que foi isso? A minha alma falando. Dizendo, ei, é muito longe. Ei, não faz sentido nenhum. O corpo dizendo, vai ser cansativo. Sabe aquele momento que você está sendo guiado por Deus, mas em um determinado detalhe, você entra na lógica. Na lógica, o Janga era a mais distante de todas para a gente. Até se fosse para Surubim, a gente ficava na metade do caminho de Surubim.
Janga era mais distante, era mais contramão, mais trânsito para a gente vir, não tinha sentido nenhum. Aí eu disse, Janga não é. Quando a gente chega na reunião, está o pastor Saulo e Almerice, que para quem não sabe era o casal pastoral daqui. E a gente disse, pronto, Janga. A gente vai ajudar o pastor Saulo lá. Aí quando entra na reunião, o pastor disse, vou trazer Saulo para cá e vou mandar vocês para lá. Se a gente não tivesse sendo guiado por Deus, a gente poderia travar naquele momento. Rapaz, pastor, não dá. É distante, é contramão. Mas a gente já percebia pelo Espírito. Vai vir uma proposta e ela já está aceita. E ele disse, vocês orem, depois vocês dão uma resposta. Eu olhei para a Adriana olhou para mim. Aí eu olhei para ela de novo. Aí eu disse, pastor, a gente não vai orar não. Oxe, não vai orar para tomar decisão. A gente já orou antes. A gente já tinha a decisão tomada, sem saber para onde a gente ia. E aí eu pergunto para você, qual a tua disposição em obedecer ao Senhor, sem saber para onde Ele vai te mandar? O Senhor fala contigo, ei, começa a servir na igreja. Aí você vem falar com o pastor, pastor, eu quero começar a servir. Pronto, eu vou te colocar na mídia. Não, mídia não, pastor. Oxê. Qual a tua disposição em obedecer o que você nem sabe? Ei, investe tempo com Deus. Isso é ganho de tempo para você. Isso é ganho de tempo, é ganho de proteção. Às vezes você vai por um caminho, Deus diz, ei, por aqui não. Vira aqui. Mas não faz sentido virar por aqui. Mas vira aqui. Aí você vira. Aí às vezes o que ia acontecer ali? Um acidente, um problema, um assalto. E muitas vezes você nem vai ficar sabendo do que você foi livre. Mas você sabe, eu fui guiado por Deus. E eu tomei a decisão correta. Tomar a decisão correta, guiado por Deus, é proteção, é segurança para a tua vida. Não seja guiado, meu irmão, pela tua alma. Não seja guiado pelo teu corpo. Não seja guiado por Satanás. Decisões que te levam para mais distante de Deus não vêm da parte de Deus. Teve uma pessoa que eu estava acompanhando lá na Zona Norte ainda. Eu estava no que aqui nós temos como o primeiro amor. Acompanhando pessoas que chegavam para a igreja, que se convertiam. Eles converteram o irmão de um irmão lá da igreja. Tinha um irmão lá na igreja, o irmão dele se converteu. E ele chegou animado e começou a ir para os cultos, e eu acompanhando ele animado, querendo mais. Se matriculou no Rema. Eu disse, pronto, agora o irmão vai decolar. Aí ele chegou para mim, Guilherme, eu queria conversar contigo, eu ia fazer o Rema, mas não vai dar mais para fazer. Eu disse, por quê, irmão? Eu disse, não, porque eu estou precisando e surgiu uma proposta de emprego para mim. Eu vou trabalhar todas as noites. Inclusive vai ser ruim para vir para a igreja, porque no fim de semana eu vou largar no domingo já alta madrugada. Então de manhã eu não vou conseguir ir e à noite eu vou estar trabalhando de novo. Aí eu disse, irmão, vê só. Tu está vendo o que tu está recebendo aqui. Tu está vendo o que Deus está fazendo com a tua vida aqui. Tu vai começar o Rema, está tudo certo, tu está animado. Tu acha que essa porta foi Deus que abriu? Preste atenção na resposta dele. Ele disse não, mas eu estou precisando. E o que aconteceu? Se afastou. Se afastou do Senhor. Meu irmão, não tome decisões por necessidade. Tome decisões por inspiração divina. O que é que Deus está te guiando a tomar decisão? Ei, tem amizades que Deus já falou com você, para você se afastar, e você continua. Tem rodas de conversas que pessoas aqui, que estão aqui, também pode estar assistindo pela internet, mas tem gente aqui, está participando de rodas de conversas, que não estão edificando a tua vida, que está tendo amizades que estão te levando para mais longe do Senhor. E o Senhor está dizendo, eu já falei com você, para você se afastar delas. Eu já falei para você que eu quero você mais perto.
Falou ou não falou? Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, pode dizer. Falou ou não falou? Que tem pessoas que é para você se afastar. Não é só ele, não. Nem estou expondo ele, nem é. Isso é proteção para a gente. Ei, tem gente que tu está andando perto, que Deus está dizendo, ei, se afasta, não é bom para você. Tem gente que Deus já falou com você, para você mergulhar mais nas coisas do Senhor. Você está vindo, você está participando, mas você está só olhando a ponta dos dedos assim. Deus está dizendo, ei, mergulha. Mas você só quer molhar a ponta dos dedos. Você vai se posicionar ou quer que eu vá até você também? Não, estou brincando. Ei, meu irmão, isso é Deus te alcançando com o amor dele. Tem gente que está perdendo coisas de Deus tão poderosas que está se apegando a mágoas, está se apegando a ressentimentos, está se apegando a rancor. Deus está dizendo, ei, solta isso. Quando eu abraço o rancor, eu torno a voz da alma muito mais alta do que a voz de Deus. E como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Quando eu abraço o rancor, é como se eu colocasse a mão, tampando a boca do Espírito Santo. Ei, eu não quero te ouvir. Eu quero me abraçar aqui com as minhas feridas e ficar lambendo elas. Ei, para de lamber feridas. Se você precisa de cura na tua alma, está aqui Cristo, aquele que cura. Inclusive a tua alma. Mas ei, é necessário uma decisão ativa. O que é uma decisão ativa? É uma decisão que tem uma ação. Sabe o que significa decisão? Cortar fora. Eliminar todas as outras possibilidades. Incisão. Cortar dentro. Quando o médico faz uma cirurgia, uma incisão, e ele corta lá dentro. É uma incisão. Circuncisão. Cortar em volta. Decisão, cortar fora, eliminar. Tem gente aqui precisando tomar decisões, cortar coisas para fora da sua vida, para poder viver aquilo que Deus tem para você. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida e deseja fazê-lo? Está aberta a porta para você, a oportunidade de você cumprir o que o Espírito Santo já está falando dentro de você. Está falando para você, ei, eu quero estar mais próximo, ei, eu quero andar com você, ei, eu quero ir com você todos os dias da tua vida. Quem é você? Levanta a tua mão. Se você se afastou, ei, não tem condenação sobre a tua vida. Deus não está te lançando condenação. Ele está te lançando sua destra de misericórdia. Ele está lançando o seu amor para você, dizendo, ei, vem cá, vamos começar de novo. Quem é você? Levanta a tua mão. Tem alguém com algum sintoma de enfermidade no seu corpo ou na sua alma? Vem aqui à frente. Se for corpo, vem para cá. Se for alma, vem para cá. O que é alma? Parte de sentimento. Está machucado, está doendo. Tem algo no teu passado que até hoje vem à tona e atrapalha a tua comunhão com Deus, atrapalha o fluir de Deus na tua vida. Isso é alma. Se tiver alguém, vem aqui à frente também.
Você ficou no teu lugar, fica orando por essas pessoas que estão aqui à frente. A gente vai impor as mãos sobre elas e elas sairão curadas. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, e para o seu, para o seu, para o seu louvor. Ele criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tu és Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, que tal uma comunhão mais profunda com o Santo Espírito? O Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está nos chamando para considerarmos mais a presença dEle todos os dias. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse foi um pedacinho do que a gente tem no Rema, na matéria, como ser guiado pelo Espírito. Isso aqui é 5% do conteúdo da matéria, ou não chega nem a isso. Imagina o quanto Deus pode te levar para patamares superiores nele, você tendo muito mais tempo para ser treinado na palavra, para mergulhar na palavra. E você que já fez o Rema, meu irmão, se associa ao Aluminai, ouve de novo, vai de novo. Se todo ano a gente fizesse o Rema, todo ano a gente receberia coisas novas do Senhor. Mas principalmente você que ainda não fez, meu irmão, mergulha,
Dá um passo de fé. Não fica esperando tudo ficar perfeito. Se Deus falou contigo, se você percebe que Deus está te levando para isso, toma um passo de fé. Começa amanhã. Amanhã tem aula inaugural, festiva, em todas as unidades. Tem aqui mais próximo, tem em Olinda e tem também no centro de Paulista. Procura uma unidade e vai. Mesmo você que já é formado, vai. Mas eu queria que levantasse a mão quem está crendo para fazer o rema esse ano. Você está crendo para fazer o rema esse ano? Levanta a tua mão. Desses que estão crendo para fazer o rema esse ano. Pode manter do jeito que estava. Desses que estão crendo para fazer o rema esse ano. Quem ainda está crendo para a provisão financeira? Você quer fazer, mas ainda não chegaram as finanças para você se matricular e começar o rema. Eu quero fazer, mas ainda financeiramente ainda não consigo. Tem 4 pessoas, pelo que eu estou vendo aqui. É isso? Pessoas. A gente vai pagar uma matrícula da irmã aqui na frente. Sua matrícula está paga. Se tiver mais gente para pagar outras matrículas, pagar uma matrícula, pagar outra matrícula, 3, 4, 5. Os 5 estão matriculados. E você que está crendo, mas tem algum outro impedimento, meu irmão, se posiciona em fé. Deus pode mudar tudo para você estar lá. Não deixe que tempo, escala de trabalho ou qualquer coisa seja um impedimento. Ei, Deus quer te alcançar com essa palavra. E isso vai te levar para um novo nível no Senhor. E nunca mais a tua vida será a mesma. Em nome de Jesus. Eu creio num favor abundante sobre essas pessoas. Creio num favor extraordinário. Eu creio em todo impedimento caindo por terra. Na autoridade do nome de Jesus eu ordeno que qualquer coisa que esteja travando qualquer pessoa para impedir de fazer o rema, em nome de Jesus, nós anulamos. Nós declaramos livres. Nós declaramos desimpedidos. Nós declaramos perfeitamente todas as condições necessárias se manifestando para que os nossos irmãos possam ser treinados na palavra. Declaramos assim em nome de Jesus. Amém. Aleluia.